dando continuidade aos nossos reels, esse primeiro exemplo aqui é uma coisa que eu dou muita dica para vocês. As pessoas querem ver os bastidores, elas querem ver o passo a passo. Então, vocês podem observar que esse aqui é um videozinho já um pouco mais longo, ele tem quase 1 minuto, mas ela mostra como ela faz a decoração do bolo dela. Dá uma observada. Observem como que o vídeo comunica muito além do que a mensagem inicial que você quer passar. Então, por exemplo, aqui ela passou uma mensagem, por exemplo, de higiene, ela estava utilizando luvas, né? Ela fez o teste, né, da decoração na espátula antes de colocar no bolo. Isso passa uma mensagem de que eu tenho cuidado, eu tenho carinho, eu tenho apreço pelo que eu estou fazendo, né? Eu dou o meu melhor. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um cliente nosso, né, que a gente criou um reel mostrando como que era na prática, né, uma sessão de auriculoterapia para tratar uma determinada questão. E a partir daquele vídeo veio um cliente de uma outra clínica que já fazia auriculoterapia há bastante tempo naquela clínica, e ele veio na realidade, não para tratar aquele problema específico que a gente trabalhava naquele vídeo, mas sim porque ele viu o terapeuta passando álcool no algodão, limpando a orelha da pessoa e só depois iniciando o procedimento. Então, assim, muitas vezes o nosso vídeo, ele passa muito mais mensagem do que aquilo que a gente realmente tem para comunicar, né, com aquela nossa intenção principal. Esse segundo exemplo aqui é um exemplo de estética básica, e eu trouxe ele porque normalmente, né, existem alguns tipos de problemas relatados pelas pessoas, do tipo, eu não consigo fazer muito vídeo porque eu não sei como gravar, eu não tenho quem gravar para mim, eu não tenho quem me ajude. E aí, por exemplo, nesse primeiro vídeo que a gente já assistiu, essa pessoa colocou um suporte aqui, né, de celular, e deixou gravando enquanto ela ia produzindo, realizando o trabalho dela. Esse segundo, a gente consegue observar que tem sim uma terceira pessoa gravando. No entanto, você também consegue perceber que é uma criança fazendo esse procedimento de estética básica. Certamente ela não precisa desse procedimento. No entanto, certamente ela deve ser filha, sobrinha, enfim, da pessoa que está fazendo o tratamento. Então, consigam modelos, tenham pessoas para testar, inclusive, por exemplo, se você for loja de roupa, convide amigos, parentes, ou você mesmo como modelo, né, para que a pessoa possa ver aquele caimento daquela peça num terceiro, né, vestido uma pessoa, né, isso faz toda a diferença, e às vezes a gente consegue essa forcinha, né, esse ombro amigo aí dentro da nossa própria família. Look at me. I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty, just holding your hand. No, my way. Thousand violins begin to play. I feel the sound of your hello.
I get misty on your knees. You can say that you... Então, observem que ela focou os produtos que ela utiliza, né, para mostrar que ela utiliza produtos de qualidade, né, ela mostrou o passo a passo do processo. Tudo isso é muito interessante, consegue se aplicar a diversos segmentos diferentes. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que cria cursos, por exemplo, você pode mostrar como é esse processo, né? Como que é esse processo criativo, como que você faz isso, uma consultoria, né? Como é que você faz para poder compreender de fato qual que é o problema do cliente, porque às vezes o que ele quer não é de fato o que ele precisa naquele momento, e assim por diante. Esse outro exemplo que eu trouxe aqui, ele trabalha uma questão muito interessante, né? As pessoas, elas utilizam as redes sociais, essas plataformas, muito no seu momento livre. Elas se utilizam ali para poder esfriar a cabeça, passar o tempo, se divertir, se entreter. Então, quando você trabalha com esse tipo de questão, né, você trabalha, por exemplo, uma questão de inspiração, de motivação, você consegue fazer com que essas pessoas fiquem mais atentas, que foi o que essa moça aqui, que vende pedaços de torta de bolo, ela fez. Existe uma versão sua um pouco mais antiga que ficaria muito, muito orgulhosa de todo o progresso que você vem fazendo, que você vem superando, das suas escolhas, do seu crescimento. Por isso, não para de fazer o que você está fazendo. Continua. A menina que você foi um dia está muito orgulhosa da mulher que você vem se tornando. Esse tipo de conteúdo engaja muito. Esse outro exemplo também mostra um passo a passo, no entanto, eu trouxe como exemplo para a gente, mais uma vez para dar outra ideia de que tipo de conteúdo que a gente pode estar compartilhando, né? E um desses tipos de conteúdo é você trazer ali para aquela plataforma, né, para aquela mídia social, casos reais, casos práticos, coisas que acontecem no seu dia a dia. Então, se você tem um consultório, clínica, se você é advogado, coisas assim, você traz o seu dia a dia, histórias ali. Advogado nem tanto, né? Mas, por exemplo, você pode trazer algo que seja de senso comum, né? Uma história que aconteceu de algum famoso, né, que é de domínio público, e como que você agiria diante daquela situação. E esse caso aqui, essa moça, ela traz um caso real que aconteceu com ela, e dessa descrição do que aconteceu, a gente consegue tirar algumas conclusões de que tipo de profissional que ela é, e isso gera mais confiança, credibilidade, tranquilidade em relação à postura dela. Dá uma olhada. Uma cliente comprou um bolo, comeu quase todo e disse que estava estragado. Galera, essa história é verdade, tá? Não é fake, não é mentira e muito menos fique, tá? É verdade, aconteceu comigo mesmo. Enquanto eu vou montando esse pote da felicidade no sabor de ovo maltine, eu vou contar essa história pra vocês. Eu acho que era o ano de 2017, se eu não me engano. Todo ano na minha cidade tinha a Festa das Rosas e eu ia com a minha bicicleta de doces vender bolo no pote. Eu vendia numa média de 200 bolos por noite e eu tava atendendo muita gente nesse dia. Então, eu tava com uma amiga minha que sempre trabalhava comigo nessas festas e o meu marido. Então, estávamos nós três atendendo. Veio uma cliente, comprou um bolo no pote e foi assistir o show. Depois, ela voltou com o bolo quase todo comido. Gente, estava todo comido o bolo. E disse que estava estragado. A gente se olhou, cheirou o bolo e o bolo não estava estragado, gente. Ela queria trocar outro sabor ou o dinheiro dela de volta. De 200 clientes, só ela reclamou. Eu vi que ela estava querendo confusão e dei um bolo. Ou seja, ela deu o bolo para ela, então ela preferiu não bater de frente com essa pessoa, né, não querer provar que ela estava certa ou que ela estava errada, ela quis resolver o problema, né? Então isso mostra muito da postura dela como empresária, porque às vezes a gente fica tão chateada, né? Poxa, a gente está cansado, a gente está se dedicando tanto, e aí vem aquela pessoa com uma má intenção e a gente acaba batendo de frente, mas o ideal é não fazer isso, e ela saiu por cima, e isso é interessante você trazer aí para a realidade das tuas redes sociais.